Master Grade Zeta Gundam 2.0. Esse é um kit de 2005 da série Gundam de nome homônimo. Para quem não conhece, ele é o segundo Gundam pilotado pelo protagonista da série. Mas, vamos ao que realmente interessa. Que é isso aqui. O Master Grade do Zeta Gundam. E a primeira coisa que vocês... A primeira coisa que você... A primeira... E a primeira coisa que você precisa saber sobre esse kit é que ele vem com essa base, que permite que ele fique nesse modo aéreo ou em uma pose que parece que ele está saindo da catapulta da nave, que eu não vou usar por uma razão bem óbvia. A base é necessária porque ele tem um pequeno problema de equilíbrio. As asas traseiras são muito pesadas e ele tem simplesmente a tendência de cair de costas o tempo todo. Isso parece ser uma consequência do próprio design do Zeta, né? Infelizmente não tem como contornar isso. Sobre as cores, bom, elas são as cores tradicionais dos protagonistas das séries Gundams, né? Então ele segue o mesmo esquema de cores do RX-78-2, né? Muito branco, com detalhes em vermelho e amarelo e azul. Um detalhe a mais aqui no caso é esse azul bem escuro, quase bem próximo do preto que você vê aqui das asas traseiras, né? Em termos de articulação, bom, esse é um kit 2.0, então ele tem uma movimentação muito boa, né? Você percebe que o braço consegue dobrar bastante, né? A cabeça possui ótima movimentação, as pernas também se mexem bastante, de várias maneiras inclusive, né? Maneiras, digamos assim, até não muito ortodoxas. E boa parte disso está relacionado com o fato dele ser um kit transformável, né? Isso é até muito interessante porque se você lembrar da minha review do Mark II, eu dizia que ele era um Gundam muito sem graça porque ele era basicamente o RX-78 com facelift, né? Não é o caso do Zeta. Ele realmente foi feito para ter um design bem mais futurista do que o RX-78 e de fato ser um sucessor e mostrar que ele é mais moderno, né? O design dele é bem mais alongado, ele passa uma sensação de ter dado realmente um passo à frente na tecnologia. De fato, e ele é até bem mais agressivo, inclusive. É um dos meus designs favoritos de todos os Gundams, muito por causa desse fator assim de novidade. E em termos de acessórios, o Zeta vem com os tradicionais sabres de raios, né, que estão guardados aqui na cintura dele, né? Então você só pega o raio, vem com dois, né? E cada um com uma lâmina cor-de-rosa, coloca na mão dele, o kit segura muito bem, sem problemas, né? Esse tipo de arma é sempre muito tranquilo de lidar. E ele vem com um escudo, esse aqui, um escudo muito fininho, eu sinceramente não sei o que um escudo desse aqui ia conseguir bloquear, mas enfim. Ele expande e retrai, né? Isso está relacionado com a transformação. E você conecta ele aqui num conector que vem no fundo do braço do Zeta, né? Então você coloca aqui e ele fica com o escudinho dele aí pronto para se proteger, sei lá, de alguma podocada que o moleque jogar nele. Ele também possui um rifle até bastante grande, né, se você for olhar assim, ele é quase o tamanho do Zeta, mas que você consegue aumentar e aí ele realmente fica comprido, né, com
aqui com o gatilho e a mira retráteis também, justamente por causa da questão da transformação, né? E ainda tem um adaptador aqui no fundo que você usa para conectar, seja no modo transformado, seja simplesmente no verso do braço do Zeta, para ele poder carregar o rifle. Não parece muito prático, mas está aí. Se você quiser colocar ele desse jeito, fique à vontade, né? E claro, como no desenho animado, você também pode colocar a ponta do sabre no rifle. E aí ele, sei lá, carrega uma baioneta gigante, alguma coisa assim. Também não parece muito prático, mas, né, tá aí. Mas se você achava já que aquele primeiro rifle era grande, é porque você não viu isso aqui. Essa coisa aqui é o Hyper Mega Launcher. E, sei lá, acho que deve ser a maior arma que eu já vi de qualquer Gundam carregar. O troço é maior que o Zeta e ele ainda estica. É absurdo, sabe? Eu tô tendo dificuldade de enquadrar essa na câmera. Ele é muito grande. E, bom, isso tem as suas vantagens e desvantagens, né? Ele consegue abrir aqui para pegar mais alguns suportes. Só que por ser tão gigantesco, é quase impossível de você fazer o kit conseguir segurar essa coisa. Eu já tentei bom, ele até consegue, mas se você olha torto, esse troço cai, sabe? Ele é tão grande que o Zeta não consegue segurar ele direito. A melhor maneira de você encaixar isso aqui vai ser no modo transformado, porque ele também possui um conector. Mas, né, se você quiser se dar o trabalho de colocar o Zeta segurando alguma coisa monumentalmente grande, fica à vontade. E por último, né, mas não menos importante, ele possui isso aqui, que são uns porta-mísseis, né? Se você pega aqui o braço do Zeta, você consegue encaixar isso aqui, e na hora que você empurra para frente, essa portinhola aqui abre e revela dois mísseizinhos. Então você pode encaixar isso aqui e colocar o Zeta malvado, resolvendo jogar algum míssil para destruir algum inimigo dele. É um detalhe interessante, uma bobagemzinha, não vai mudar a vida de ninguém, mas eu acho que vale, né? Acho que é um detalhe muito legal. Mas, né, o mais importante do Zeta sempre foi e sempre vai ser a transformação, e esse é o ponto principal de qualquer kit dele. A transformação do 2.0, bom, ela é um tanto complicadinha, né? Eu não vou ficar aqui mostrando para vocês porque tá cheio de vídeo por aí e tutorial na internet mostrando como que você transforma o Zeta e tudo mais. Ela dá um trabalhinho, eu sinceramente não tenho a menor vontade de repetir ela e muito menos deixar ele no modo avião. Bom, eu imagino que você deve estar um pouco decepcionado aí porque eu não vou transformar ele, né? Mas como eu disse, eu não estou nem um pouco disposto a fazer isso de novo. E aí eu já tenho que pegar esse gancho e falar dos problemas desse kit, né? Por ele ser um kit transformável, ele acaba pagando um preço por isso, né? A falta de equilíbrio é gritante e muitas vezes várias das peças dele acabam soltando com facilidade muito grande porque tem que ser tudo muito maleável, tudo muito capaz de movimentar bastante por causa da transformação e isso acaba deixando o kit um pouco difícil de se manter, né? E em muitos momentos o próprio processo de montagem dele, a propósito, a palavra correta é montagem. Se você usa o termo buildar, eu sugiro que você volte para a aula de português, ou procure um dicionário, comece a namorar uma professora de português, não sei. Só para de usar essa palavra, por favor. O processo de montagem é, em vários momentos, bastante complicado e muitas vezes as peças têm uma dificuldade grande de se encaixar. Então, ele é um bom kit, ele tem um visual excelente, os acessórios são muito legais, mas você acaba pagando esse preço por
causa da transformação dele ter alguns defeitos que são quase fatais. Eu continuo recomendando o kit, acho ele muito legal, mas tenha em mente que ele tem esses defeitinhos. E só mais uma coisa, né? Para quem já viu meus outros vídeos, pode estar achando estranho que ele não está com os decals, não está com verniz, não está nada, né? Eu geralmente faço os vídeos com os meus kits prontos. Bom, acontece que eu tenho alguns planinhos aí para esse Zeta e, bom, eu acho que você pode ficar esperando aí que no futuro vão vir mais coisas em relação a ele. É só isso, um abraço e até a próxima.